Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, como estão? Eu espero que esteja tudo ok, tudo perfeito para mais uma classe de Clínica 1. Hoje nós vamos a charlar a respeito da enfermidade ulceropéptica. Sumamente importante, generalmente é pergunta de exame, porque é uma patologia muito frequente. Nós vamos ver hoje essa enfermidade que é muito frequente, tratei de deixar o mais sencillo possível e sempre vamos fazer algumas pausitas aí, onde nós vamos a quedar com os tópicos mais importantes e fazer umas estrellitas aí em nossos apuntes. Bueno, gente, vamos compartilhar o power, ou seja, a pantalla, como alguns chamam, e aí vamos começar com a úlcera péptica ou enfermedade ulceropéptica. Bueno, gente, é uma enfermidade, é uma patologia sumamente importante por conta de sua frequência e por algumas complicações aí que nós vamos ver ao decorrer da classe. Bueno, úlcera péptica. Antes de começar com úlcera péptica, devemos saber alguns conhecimentos básicos ou repassar solamente algumas cositas bem básicas que eu puse acá nesse power. Bueno, algumas definições sí ou sí são muito importantes, como por exemplo, o que é uma úlcera, que é uma erosão e que é uma úlcera péptica. ¿São distintos? Sí, são distintos. Uma úlcera, uma erosão, vamos começar pela erosão, que é mais sencillo. Quando temos uma erosão, como por exemplo hablamos na outra classe, na classe antes dessa, que era a enfermidade Mallory-Weiss, que é uma erosão. Uma erosão é quando temos algo que erosiona, algo que lesiona e solamente afecta, temos uma afectação parcial da mucosa. Sí, isso é muito importante, gente. Erosão solamente afecta uma parte da mucosa ou do epitélio, ou seja, só uma porção da mucosa. E úlcera é quando temos toda a mucosa afetada, ou seja, atraviesa, rompe toda a mucosa e pode chegar hasta a submucosa. Isso é muito importante saber, porque por aí nós confundimos muitas das vezes que é uma úlcera e que é uma erosão. Então, solamente para repassar e para memorizar, uma erosão é solamente a afectação da mucosa e úlcera é quando ultrapassamos a mucosa e chegamos hasta a submucosa. E que é uma úlcera péptica? Uma úlcera péptica é basicamente uma úlcera, ou seja, que afetou, atravessou a mucosa, chegou hasta a submucosa e é causada por fatores pépticos. Quais seriam esses fatores pépticos? Por exemplo, o ácido gástrico e também temos as enzimas, como por exemplo a pepsina, a tripsina, todos esses são fatores lesivos que podem ocasionar uma úlcera péptica. Então, úlcera péptica é uma úlcera ocasionada por los fatores pépticos. Bueno, isso é o básico. Sí, solamente com isso já vamos a ingressar ao tema de la enfermedade ulceropéptica. Então, que é essa enfermidade? É uma enfermidade que se pode desenvolver em qualquer sector do trato gastrointestinal. Pero generalmente o que nós vamos estudar, o que é o mais importante é que temos que saber que temos uma úlcera que generalmente pode ser ocasionada em dois sítios principais. Ou é ocasionada no estômago ou é ocasionada no duodeno, as primeiras porções do duodeno. Essas são as localizações, as ubicações mais frequentes da úlcera péptica. Pode haver úlceras em outros lugares? Sim, pode. Vamos ver depois uma enfermidade que generalmente é pergunta de exame, que é o síndrome de Zollinger-Ellison. Que se esse síndrome, essa enfermidade pode ocasionar múltiplas úlceras e generalmente são úlceras em ubicações anômalas, como já vamos ver. Pero basicamente, o que sí ou sí é importante, gente, é que quando vamos falar de úlcera, ou quando temos que saber dessa patologia, é que para formar a úlcera não é tão sencillo. Temos em nosso corpo mecanismos de defesa e mecanismos lesivos. Ou seja, vamos começar a falar agora da fisiopatologia. Qual é a história da fisiopatologia dessa enfermidade? Os mecanismos de defesa, em sua grande maioria, estão em contato com os mecanismos lesivos. Qual é o ponto? Ambos estão em uma balança. O ponto é que quando temos diminuição de los fatores que são protectores e aumenta os fatores lesivos, temos uma probabilidade maior de generar uma enfermidade ulceropéptica. Vou dar dois exemplos agora que pode diminuir esses fatores protectores e que pode aumentar os fatores lesivos. Bueno, os fatores protectores,
que puede disminuir los factores protectores, el estrés, y también puede disminuir los AINES, pueden disminuir esses factores protectores. E como factores lesivos, generalmente vão ter múltiplos, já vamos ver quais são, mas basicamente só para não deixar assim passar batido, os factores lesivos nós temos também muitos, mas vou falar dos acá. O tabaco é um factor lesivo, também outro factor lesivo é o estresse por conta do cortisol, aumenta o ácido gástrico, tudo isso, mas basicamente o que mais importante acá é que a fisiopatologia da úlcera é quando temos diminuição, desequilíbrio entre os factores que são os factores de defesa e os factores lesivos. Quais são os factores de defesa? Temos a barreira mucosa, que é hecha de água e bicarbonato, fundamentalmente, e o turnover celular, que é o Bueno, para explicar, vamos mirar agora a pantalla, agora, o power, porque queda mais sencillo. Bueno, factores de defesa. Os principais são a barreira mucosa, com o bicarbonato, e o turnover celular. Gente, o bicarbonato, ¿sí?, que forma essa barreira mucosa, generalmente é hecho de água e de bicarbonato. Acá temos a luz gástrica, que temos o pepsinógeno e pepsina, e o ácido gástrico. Qual é o ponto? Qual é o ponto que é o mais importante? Imaginem que acá é a mucosa, ¿sí?, do estômago. Imaginem que estamos dentro, cierren os olhos agora, imaginem que estamos dentro do estômago, e acuérdense que quando cortamos o estômago assim por la mitad, quando vamos mirar as capas do estômago, nós miramos que acá é a luz, ¿sí? Miren acá agora, não sei, acá é a luz, e depois de la luz nós temos uma barreira que é aquosa, e acá temos a mucosa do estômago. Ou seja, imaginem que acá temos a luz, a barreira mucosa e as capas do estômago, como, por exemplo, a mucosa do estômago. Qual é o ponto, gente? La luz vamos ter fundamentalmente o ácido gástrico com suas enzimas, que tem um pH muito baixo, como 1,5 a 2, o pH muito ácido. Depois temos como factor protector para não ligar esse ácido que está acá, para não ligar e entrar em contato diretamente com a mucosa, temos um factor protector que nosso corpo é perfeito. Formou algo para que esse ácido não entre em contato direto com a mucosa e la lesione. Então, temos uma capa de bicarbonato e de água que impede que esse ácido entre em contato diretamente com a mucosa e erosione ela, e ocasione na úlcera. Pero qual é o ponto, gente? Qual é o ponto? Quando nós temos uma diminuição da capa mucosa ou uma diminuição do turnover celular, que é quando as células se multiplicam, se dividem e se... me olvidei a palavra, mas é basicamente quando elas se recambiam, esse turnover celular. Nós, quando temos uma alteração em algum desses passos, vamos ter uma cosita que o que vai passar acá é sumamente importante que nós pensemos, porque é relacionado, é a fisiopatologia. Temos diminuição dessa capa mucosa, então esse ácido entra em contato com a mucosa e, obviamente, como vocês já sabem, vai ocasionar uma úlcera ou uma lesão dessa mucosa que posteriormente vai evolucionar hasta uma úlcera. Bueno, esse é basicamente, assim, em linhas gerais, que é a úlcera péptica. Sí, temos o ácido gástrico que entra em contato com a mucosa e erosiona e causa a úlcera, ou seja, vai evolucionando até que forme a úlcera. Quais são os factores lesivos, ou seja, esse factor que nós estávamos falando agora, que temos acá na luz gástrica, é basicamente o ácido clorídrico e as enzimas pépticas. Então, quando temos o contato do ácido clorídrico e das enzimas pépticas com a mucosa gástrica, ou seja, com as células da mucosa gástrica, temos provavelmente a formação de uma úlcera. Pero, obviamente, que a gente não é assim para generar uma úlcera. Tarda alguns dias, alguns meses para generar. Pero, em linhas gerais, é assim o que temos. Temos um desbalance entre os factores protectores e os lesivos. Bueno, que é importante acá, então? Só para repassar, o normal é que tenhamos uma capa de bicarbonato de água, capa aquosa, que vai proteger a mucosa, e essa mucosa também tem efeito protector, como, por exemplo, o vaso sanguíneo que passa por debaixo, que
envía más bicarbonato, que saca el ácido. Entonces, tenemos factores que va a generar, son factores protectores. Yo sé que parece un poquito medio raro, pero es solo pensar lo siguiente. Tenemos factores lesivos por arriba, factores protectores por abajo, ¿sí? Acuérdense eso que nunca más va a ser difícil este tema. Pero es bien sencillo, porque cuando nosotros tenemos alteraciones de esos factores lesivos, como es, por ejemplo, cuando tenemos una infección por Helicobacter pylori. ¿Qué pasa con el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori produce mucha ureasa y esa ureasa aumenta aún más, perdón, disminuye aún más el pH, o sea, acidifica más el ambiente, el estómago. Cuando nosotros tenemos utilización de NSAID, me olvidé que era el fármaco AINES, sí, AINES. Cuando nosotros tenemos utilización de AINES, tenemos también una alteración de las prostaglandinas y disminuye la capa mucosa. Cuando nosotros tenemos el tabaco, el alcohol, la hiperacidez gástrica y el reflujo gastroesofágico, todo eso genera daño fundamentalmente en la capa mucosa. Y esa capa mucosa es la responsable por proteger la mucosa. Esa capa de bicarbonato, esa capa acuosa es responsable por proteger. Entonces, cuando tenemos una disminución de la capa acuosa, lo que va a causar es que todo ese ácido va a entrar en contacto con las células y va a generar la irritación con posiblemente una formación de la úlcera. Y acá tenemos la formación de la úlcera, ¿sí? Básicamente, entonces, desbalance entre efectos lesivos y los efectos protectores del paciente. Entonces, fisiopatología, ya hablé, creo que lo principal, que tenemos un desequilibrio entre los factores de defensa y los lesivos. ¿Y cuál es el punto, gente? Tenemos algunas cositas que puede ser que pregunten en un escrito, pero generalmente no pregunten en los orales, ¿sí? Bueno, podemos tener una afectación en la alteración del control secretorio, o sea, cuando tenemos una alteración de la secreción ácida. Quando temos uma alteração na secreção, quando temos uma pangastritis ou uma gastritis crônica, que temos alterações das células de antrales, ou seja, de la somatostatina. Essa somatostatina, não vou fazer muito hincapié acá, porque generalmente isso não se pergunta, mas a somatostatina dá um feedback que é negativo para a secreção ácida. Então, quando temos alteração dessas células de antrales, que secretam somatostatina. Quando não temos a secreção de somatostatina, as células seguem produzindo o ácido clorídrico, o ácido gástrico. Então, quando temos, por exemplo, uma inflamação na pangastritis, se perde essas células de antrales e então perdemos o controle de la secreção de ácido gástrico. Basicamente é isso, de linhas bem generais e bem sencillo. Sí, generalmente não se pergunta, e isso é o mais importante. Después, tenemos cuando tenemos, por ejemplo, una hipergastrinemia. Y eso es lo que yo quería alegar, que es lo más importante. Hipergastrinemia es cuando tenemos, por ejemplo, un Zollinger-Ellison, un AINE o un Helicobacter pylori. ¿Cuál es el punto, gente? Todos esos tres, Zollinger, AINES y Helicobacter pylori, producen un aumento de la gastrina. La gastrina es responsable por liberar, por formar el ácido gástrico. Entonces, cuando tenemos Zollinger, AINES y Helicobacter pylori, esas tres patologías no, sino que esas tres agentes causantes, nosotros vamos a tener una hipergastrinemia y eso va a alterar el control secretorio. Porque si nosotros tenemos más gastrina, tenemos más ácido gástrico, o sea, ácido clorídrico. E isso vai ocasionar com que, se temos, por exemplo, os fatores protectores acá e os fatores lesivos acá, vai ligar um momento que vai destruir toda a barreira aquosa, que tem o bicarbonato, vai ligar em la mucosa e então vai causar a úlcera. Isso é sumamente importante porque é onde nós vamos a actuar, como por exemplo com os inibidores de bomba. ¿Sí? Bueno. Outra cosita. Quando temos uma hipergastrinemia, sempre temos que buscar Zollinger-Ellison. ¿Por quê? Porque é um tumorcito bem chiquito, acuérdense isso, porque é bem chiquito, generalmente é um tumor de pâncreas bem chiquito, difícil de diagnosticar,
Y generalmente esos pacientes, la característica del Zollinger-Ellison es que son pacientes que cursan con múltiples úlceras y son refractarias al tratamiento. Bueno, ahora vamos para el próximo punto de la fisiopatología, que es cuando tenemos alteración de los mecanismos de defensa, como por ejemplo, los mecanismos de defensa que nosotros tenemos es, por ejemplo, alteración del bicarbonato, alteración del flujo sanguíneo cuando, por ejemplo, tenemos shock, cuando tenemos un estrés excesivo, cuando el paciente va internado en UTI. Por eso que es muy frecuente que los pacientes que van a quedar internados en UTI, generalmente se da una ranitidina, uma cimetidina, que são os inibidores da secreção ácida gástrica. Então, é muito frequente que os pacientes, então, que vão à UTI, vão a ser internados, se dê a esses pacientes um inibidor da secreção ácida, que são os anti-AT2. E depois, lesão direta da mucosa, e como já vimos, como, por exemplo, o tabaco e o álcool. O tabaco e o álcool são muito relacionados a la enfermedade ulceropéptica. E quando estamos modelando o paciente tabaquista ou fumador, tabaquista e fumador é a mesma coisa, um alcoólico e um tabaquista, a primeira indicação é cessar o tabaco e diminuir o álcool, ou cesse se o paciente consegue cessar o álcool. Então, é sumamente importante que nós nos pongamos agora a pensar que não somente na enfermidade ulceropéptica, não somente está relacionada com os pacientes que têm já uma alteração endógena, quanto está relacionada com os fatores exógenos que o paciente ingere. Eu sei que parece muito difícil na enfermidade ulceropéptica, mas depois que se entende, é muito sencillo. O mais importante é que temos fatores protectores e lesivos. Quando temos algum desbalance entre esses dois, é que vamos ter a enfermidade ulceropéptica. Então, pode haver alteração no controle secretório de los mecanismos de defensa e lesão direta da mucosa. Acuérdense basicamente isso, porque não vão ser muito hincapié acá. O que mais se hace hincapié é a respeito de la clínica, quando temos uma úlcera gástrica, quando temos uma úlcera duodenal. Generalmente é aí o que mais se pergunta. A fisiopatologia é somente saber o básico, que já é o suficiente. Em resumo, então, fatores que favorecem a aparição de úlcera péptica: infecção por Helicobacter pylori, consumo de AINES, hipersecreção ácida gástrica, el estresse e outros, como Zollinger-Ellison, hiperfunção de las células reentrales, infecções virales, fármacos ulcerogênicos. E acá, ojo. Puse fundamentalmente alguns fármacos que generalmente é pergunta de exame. O que quer dizer fármacos ulcerogênicos? São fármacos que, por algum motivo, aumentam a secreção ácida e, por isso, podem generar úlceras. Quais são eles? Puse 3 aí que são os principais. El 5-fluorouracilo, el alendronato e risendronato. El 5-fluorouracilo é um anticancerígeno. Alendronato e risandronato são fármacos que são utilizados para a osteoporose, e esses são os fármacos que mais frequentemente entram no exame e que se perguntam. Então, quais são os fatores que favorecem a aparição de úlcera péptica? Helicobacter pylori. ¿Por qué puse en primero? No es por ocasionalidad. Sí o sí es importante saber el Helicobacter pylori. Sumamente importante. Es una bacteria de mierda. Está presente en más del 50% de la población mundial, pero solamente en algunos pacientes van a presentar sintomatología. Consumo de AINES. Sí o sí, gente, es muy, pero muy importante. Es una de las principales causas de enfermedad ulceropéptica, el consumo de AINES. Hipersecreción ácida gástrica, estrés y otros. Qual é o ponto? El AINE, já dije, e agora vamos à fisiopatologia del AINE, porque isso também se pode entrar no exame. Já entrou uma vez, 2 vezes, creio, então se pode repetir. E vamos a mirar. O que passa en el AINE? En el AINE, nós vamos ter alteração nas prostaglandinas, como já foi dito. Inibem as prostaglandinas, então isso vamos ter uma diminuição do efeito protector da mucosa. Se temos alteração do efeito protector, diminuindo o efeito protector, os fatores lesivos subem sobre os fatores protectores. E então, podemos ter efeitos endoteliais por conta desses AINES,
que es, por ejemplo, la estasis gástrica, la isquemia y la ulceración, y los efectos epiteliales por disminución de las prostaglandinas. Como, por ejemplo, si tenemos disminución de la prostaglandina, vamos a tener aumento de la secreción de ácido clorhídrico, disminución de la secreción de mucina y disminución de la secreción de bicarbonato. Acuérdense que el bicarbonato es el principal del formador de la capa acuosa y es el que impide con que llegue hasta el ácido, llegue hasta la mucosa y cause un daño. Entonces, si tenemos disminución de la mucina, disminución del bicarbonato, aumento de la secreción del ácido clorhídrico, nosotros acá vamos a tener úlceras o hasta mismo erosiones en nuestro estómago. ¿Por qué es importante el AINE? ¿Y dónde está el punto? Que generalmente es pregunta de examen. Bueno, ¿cómo se pregunta eso? Ellos no te van a preguntar cuáles son los efectos de los AINES en el estómago. Lo que generalmente se pregunta es, si llega un paciente con enfermedad ulceropéptica, decime la anamnesis que va a hacer en ese paciente. Generalmente es así la pregunta del oral. ¿Qué va a preguntar en la anamnesis para un paciente con enfermedad ulceropéptica? Generalmente es así que se pregunta, porque ahí te engloba toda la enfermedad ulceropéptica, que es, usted tiene que saber la fisiopatología y también tiene que saber los factores causantes de enfermedad ulceropéptica. Así es que se pregunta en el oral. Y graben eso, escriban, por favor. ¿Cómo se hace la anamnesis de un paciente con enfermedad ulceropéptica? Si usted entiende eso, si entendés eso, ya es 80% de la enfermedad ulceropéptica. ¿Por qué? Estamos englobando toda la fisiopatología, todas las definiciones posibles y es así que se pregunta. Porque después de eso va a venir la clínica del paciente y es muy, muy importante eso. Entonces, factores que favorecen son esos. Hay que grabar por lo menos esses 4, sí o sí hay que gravar, gente. E o efeito que já vimos, factores lesivos e protectores a respeito de la mucosa gástrica. Outra cosita que já entrou em parciales, que sempre sigue sendo pergunta de examen, é a respeito de la localização de las úlceras. Principalmente, já hablamos antes que nós temos la úlcera, as úlceras principais de todo o trato digestivo, trato gastrointestinal, en el estómago y en el duodeno. La localización más frecuente es duodenal, esa es la localización más frecuente, pero cuando hablamos de afectación gástrica, miren esa imagen acá. La afectación gástrica, 80% está en la curvatura menor, 9 centímetros aproximadamente del píloro. Sí, acuérdense eso porque es sumamente importante. La localización gástrica, la localización de úlcera, la más frecuente es duodenal. Pero cuando la úlcera es gástrica, la localización más frecuente es en la curvatura menor del estómago, a 90 milímetros o 9 centímetros del píloro. Y la duodenal es más frecuente en la primera porción. Entonces, se te pedem, se te perguntam qual é a localização, onde se ubica mais frequentemente a úlcera péptica, temos que saber que fundamentalmente em dois órgãos, no estômago e no duodeno. No duodeno é a mais frequente, principalmente na primeira porção duodenal, e no estômago, a localização mais frequente que se dá é na curvatura menor, a 9 centímetros, 8 a 9 centímetros del píloro. Isso é o que há que contestar. Generalmente, isso entra em perguntas choice. Eu sei que parece uma pavadita, pero es importante, ¿sí, gente? Es muy, muy importante. Cuando nosotros evaluamos un paciente por VEDA, que es la metodología más frecuente que se utiliza, sencilla y barata, nosotros tenemos que mirar no solamente al estómago, sino que tenemos que mirar también a la primera, segunda y segunda porción del duodeno para evaluar si no hay esas úlceras. Por eso que es importante saber la localización. Bueno, clínica ahora. Gente, traté de resumir y dejar lo más sencillo posible. Qualquer dúvida, por favor, escrevam aí qual é a clínica. E isso é muito, muito importante. 70% de los casos são assintomáticos. Sí, el paciente puede cursar con una úlcera y no tener ninguna sintomatología. Y después van a tener los síntomas dispépticos. ¿Qué son los síntomas dispépticos? São sintomas que generalmente estão associados a mala digestão. Esses são sintomas dispépticos, ou seja, plenitude pós-prandial, náuseas, eructos, anemia ferropênica, intolerância alimentar.
Generalmente, esses são os sintomas dispépticos. Então, 70% é assintomático e 30% solamente tem sintomatologia, que são sintomas dispépticos. Agora sim, muito importante. Temos que saber diferenciar com a clínica, que é quando nosso paciente vem com uma úlcera péptica gástrica ou uma úlcera péptica duodenal. Tem diferença na clínica? Sim, tem, e é muito importante. Isso sim é pergunta de exame, llueve essa pergunta nos exames, então sim ou sim é muito importante. Bueno, a úlcera gástrica, que é o mais chamativo acá? Temos uma úlcera gástrica. Qual é a diferença da úlcera duodenal? Generalmente, a úlcera gástrica, o dolor aparece luego de la ingesta, ou seja, depois de la ingesta. E 1/3 dos pacientes despiertam à noite. Os pacientes cursam com anorexia e perda de peso. Bueno, vamos racionar agora. Sim, vamos racionar. A úlcera gástrica, os pacientes que têm sintomatologia por úlcera gástrica, generalmente são pacientes que já são obesos, que fumam. Agora imaginem o paciente obeso ligando assim na guarda, fumando já, liga assim, está sentado aí no consultório, liga já fumando, é obeso e vem com dolor abdominal. Generalmente é uma epigastral. Pero o que passa, gente? O que passa? Esses pacientes com úlcera péptica gástrica, generalmente são pode haver anorexia e perda de peso em 50% dos pacientes, porque esses pacientes, depois que comem, aparece o dolor. ¿Sí? Luego, depois que comem. E os pacientes com úlcera duodenal são distintos. Generalmente, não apresentam anorexia e perda de peso, porque esse dolor abdominal que os pacientes com úlcera péptica duodenal apresentam são 2-3 horas depois das comidas. Ou seja, o mais frequente que ocorre é o paciente comeu à noite, não sei, um guiso, qualquer coisa, uma massa aí, um filé com guiso, comeu e se acuesta às 10 da noite, 2-3 da manhã, se despierta com um dolor abdominal, generalmente no abdômen superior, e vai à consulta. Ou, muitas das vezes, se despierta, toma um antiácido, aí, um Epocler, um Neno, não me acordo acá como é o nome, de los antiácidos aí que vêm uns tubitos, toma e vuelve a dormir. Qual é o ponto? Isso é o mais importante. Os pacientes com úlcera péptica duodenal têm dolor que aparecem depois de comer, 2-3 horas depois. Em câmbio, os de úlcera gástrica têm dolor meio que instantaneamente. Todavia estão comendo, almoçando e empieza o dolor. Por isso que os pacientes têm anorexia e perda de peso. Deixam de comer por conta desse dolor. Uma das principais diferenças é que não despierta à noite a úlcera gástrica e a úlcera péptica duodenal despierta à noite. Sim ou sim. E qual é o ponto? Generalmente, o dolor alivia com a ingesta de alimentos e antiácidos, ou seja, é aquele paciente que despierta às 2-3 da manhã com dolor de pança, basicamente assim falando, dolor abdominal, e ingere um antiácido aí e já está listo. Já vuelve a dormir. Generalmente é assim. Gente, isso é muito importante. Isso generalmente se pergunta. Sí, generalmente se pergunta. Bueno, qual é o diagnóstico de úlcera gástrica? Também se pergunta. Laboratório, sim ou sim, porque a úlcera gástrica queda uma úlcera, sim, no estômago, obviamente, úlcera gástrica, por isso que queda uma úlcera. Eu pelo tudo estou repetindo, mas basicamente temos uma úlcera, mas é uma úlcera que generalmente sangra. É uma úlcera que sangra de maneira crônica. Por isso que os pacientes que são assintomáticos, generalmente vão à consulta, são assintomáticos, vão à consulta e por la larga evolução dessa enfermidade, generalmente apresentam anemia. E é uma anemia ferropênica, porque tem a perda sanguínea crônica. Então, diagnóstico, o primeiro que se pede a qualquer paciente é laboratório, que nesses pacientes podemos ver uma alteração de los eritrocitos com anemia ferropênica. O mais importante acá é veda. Sí ou sí, gente, a maioria dos pacientes se pide uma veda quando suspeitamos de úlcera gástrica ou úlcera duodenal. É sumamente importante porque nos permite ver a lesão. E acuérdense de uma coisa, não sei se está escrito acá, mas sí ou sí é muito importante. Uma úlcera, generalmente,
viene así, una úlcera puede ser benigna o maligna. Anoten eso porque es sumamente importante. Una úlcera no evoluciona al cáncer, ¿sí? Eso es sumamente importante. Una úlcera no evoluciona para cáncer, pero un cáncer puede evolucionar para una úlcera. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos una úlcera que es así, bordes lisos, generalmente que no es como esa úlcera acá, que no es un borde liso, que es totalmente irregular. Si tenemos una úlcera así, é benigna, ¿sí? En un 90% de los casos es una úlcera benigna. ¿Cuál es el punto? No evoluciona a cáncer y eso es muy importante. Y si cuando tenemos una úlcera así, aí sim temos que pensar que pode ser um câncer que está debaixo dessa pele e está nos mostrando que esse câncer como uma forma ulcerada. Então, ojo nisso, ojo nisso. Quando se faz, então, o laboratório, depois se faz a veda, em la veda é muito importante mirar os bordes de las úlceras, porque se está totalmente anfractuoso ou está, como essa imagem acá, bem mal delimitado, provavelmente esse é um câncer que está se apresentando como uma úlcera. Acuérdense que úlcera não evoluciona a câncer. Sí, eso es muy, muy importante. Ah, acá estaba. Una úlcera nunca evoluciona a cáncer, pero un cáncer se puede aparecer como una úlcera. ¿Sí? Y otra cosa, toda úlcera gástrica, siempre tener presente que toda úlcera gástrica puede ser de naturaleza neoplásica. Entonces, toda úlcera gástrica debe ser biopsiada. La úlcera duodenal, en cambio, úlcera gástrica, entonces, tiene que ser biopsiada y la úlcera duodenal generalmente no es biopsiada. Si el caso tenemos un paciente, yo, por ejemplo, yo no me gusta que me ponga un negocio ahí por la boca ahí como si fuera una violación. Yo no me gustaría hacer una veda. ¿Qué yo puedo hacer con ese paciente? Puede ser un tránsito barital. No tiene la misma función, no tiene la misma sensibilidad y especificidad, porque con el tránsito barital yo no consigo hacer la biopsia. Entonces, pero se puede hacer para ver si hay una úlcera? Sí, se puede. ¿Qué nosotros vamos a ver en el tránsito barital? Si agarramos justamente, imaginamos que acá tenho minhas anotações acá de las clases que eu já mirei e todo. Pero imagine que isso é um estômago. Se nós temos uma úlcera que justamente já está mirando para nós, ¿sí? Quando se toma o contraste, vamos mirar assim, um aspecto como se fosse uma moneda, la úlcera, ¿sí? Então, se por aí la úlcera justo está aí em la parede anterior, posterior, e eu consigo mirar isso, se aparece como se fosse uma monedita acá, como se pode ver. Se a úlcera não está ubicada assim, generalmente eu não consigo ver. Então, o trânsito baritário solamente se deixa para aqueles pacientes que não vão a ser la veda, porque la veda é de elección nesses casos, justamente porque permite que eu veja a lesão e fazer biópsia dessa lesão. Bom, complicações de las úlceras. E acá, sí ou sí, é o mais importante, uma das coisas mais importantes da classe. Hemorragia digestiva alta. Es la, bueno, nosotros vamos a ver una próxima clase que es de hemorragia digestiva alta, que la principal causa de sangrado de hemorragia digestiva alta son las úlceras, ¿sí? Úlcera péptica es la principal causa de hemorragia digestiva alta. Como nosotros podemos ver acá, entonces, es la complicación más frecuente y acuérdense eso, pongan estrellita porque sí o sí esa pregunta se pergunta tanto acá quanto em hemorragia digestiva alta, é a complicação mais frequente, 35% das hemorragias altas, e pode evolucionar de maneira aguda, com inestabilidade hemodinâmica e também com alterações aí do sensório do paciente. Pero o mais frequente é que essa úlcera sangre cronicamente, o paciente nos vem aí, então aí de buenas no consultório, e o paciente vem com uma anemia já rodida, o paciente aí queda todo fudido e é isso aí. Outra complicação, perfuração. Acuérdense que quando temos muito factor lesivo, e não temos temos obviamente a reconstrução diária desse epitélio. Pero quando temos um factor lesivo muito atenuante, muito forte, pode causar perfuração. E se causa perfuração gástrica, aí vai causar um neumoperitoneu, e esse neumoperitoneu, temos a infecção do peritoneu, ou seja, temos uma peritonitis com neumoperitoneu. É pouco frequente, 5%, pero pode apresentar, ¿sí? Mais frequente que seja em úlcera
duodenal y en hombres. Genera un abdomen agudo. Eso vamos a ver en la clase, creo que la 10 o 11. Tenemos un abdomen agudo. ¿Qué es un abdomen agudo? Es el paciente que consulta por dolor, generalmente que está evolucionando de 5 a 6 horas, que tiene que ir consultar porque tiene mucho dolor abdominal. ¿Cuál es el punto, gente? El dolor de la perforación gástrica es un dolor empuñalada. Es como si fuera que le desse um cutilhaço aí no paciente. Então, é um dolor empunhalada, generalmente de início brusco. E qual é o ponto? Qual é o ponto? Para ser diagnóstico de perfuración, el paciente debe hacer una radiografía, sí, es una radiografía, gente, acuérdense eso porque es muy importante. Radiografía en bipedización, o sea, de pie, y sacamos ahí una radiografía de tórax, y una radiografía abdominal. Que nosotros vamos a ver en esa radiografía el signo de Joubert. Déjame yo ver si tengo acá. Entonces, no creo que no puse. Não creio que não puse. Acá. Isso é o signo de Joubert, é a radiografia da perfuração. Essa linhacita acá é o diafragma. Sí, eso es el diafragma y eso es aire. Eso es aire. Entonces, cuando nosotros sospechamos de una perforación a partir de la clínica, de los antecedentes del paciente, hacemos una radiografía de tórax y ahí vamos a evaluar se temos ou não o signo de Joubert, que é quando temos o aire. Acuérdense que o aire sempre sube, a diferença do líquido, o líquido sempre desciende, o aire sube e então se empurra o diafragma hacia arriba e vai dar esse signo, que é o signo de Joubert, signo de perforação, não de úlcera, sino que é de perforação de víscera hueca, signo de Joubert. Bueno, outra complicação também que é frequente é a obstrução antropilórica. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una úlcera, es una lesión. Esa lesión se intenta constantemente a reparar. ¿Y cuál es el punto? Nuestro cuerpo, cuando tenemos una lesión, cuando, por ejemplo, nos cortamos la piel, cura con fibrosis. Y cuando la úlcera es muy cerca del píloro, puede generar una fibrosis antropilórica y puede generar una estenosis antropilórica, haciendo con que el paciente tenga toda la sintomatología de un retraso del vaciamiento gástrico por cuenta de esa reacción cicatrizal. Otra complicación es la penetración y fistularización, pero esa mucho más rara. Si la perforación es 5%, esa es menos de 1%. ¿Por qué? Tiene que fistulizar hacia otro órgano. ¿Cuál órgano que fistuliza? O sea, ¿cuál otro órgano que entra en contacto con esa úlcera? Pâncreas, epiplônio, vias biliares e hígado. É sumamente raro essa patologia, então generalmente não pergunta. Pero lo que hay que saber es que cuáles son las complicaciones de la úlcera: hemorragia digestiva, perforación, obstrucción antropilórica, penetración y fistulización. Todas essas complicações, se o paciente apresenta qualquer complicação, pode haver a possibilidade de ser um caso quirúrgico. Por exemplo, o paciente que está com hemorragia digestiva alta, que já é crônica, nós vamos tratar a úlcera. Paciente que vem com perfuração, não há tratamento para perfuração de víscera hueca médico, sempre é quirúrgico. Paciente que tem, por exemplo, uma obstrução antropilórica, provavelmente vai necessitar um tratamento ou endoscópico ou quirúrgico. Então, todas essas complicações nos fazem direcionar o tratamento do paciente. Todo aqui está cá, gente. Quais são os diagnósticos diferenciais e que pergunta no exame? Não é infelizmente. Essa classe é sumamente importante porque generalmente entra em las classes de que mais se pergunta coisas. ¿Sí? Vamos ver agora em terceira era que essas classes são sumamente importantes. Generalmente, as perguntas de dolor abdominal, abdômen agudo, são importantes e generalmente se perguntam. Diagnósticos diferenciais, então, enfermidade por reflujo, dispepsia por fármacos, que já falamos, como teofilina, digoxina, antibióticos, gastrites aguda erosivas, carcinoma gástrico, infecções, enfermidades granulomatosas e enfermidades biliares ou pancreáticas. Como se pergunta diagnósticos diferenciais? Generalmente, o docente vem e te pergunta: decime diagnósticos diferenciais de dolor em hipocôndrio direito, ou dolor em epigastrio, ou dolor em hipocôndrio esquerdo. Generalmente, essa é a pergunta ouro que vem
junto en los exámenes. Generalmente se pregunta así, diagnósticos diferenciales de dolor en hipocondrio izquierdo o derecho o epigastro. Generalmente es así que se pregunta. Por eso que es importante por ahí agarrar una leidita en eso. Bueno, puse las imágenes acá y me olvidé de ir poniendo conforme yo hablo. Helicobacter pylori. Si yo tengo que elegir un punto más importante de toda la clase, son el fisiopatología, el diagnóstico y ahora el Helicobacter pylori y el tratamiento. Gente, lo que más se pregunta del Helicobacter pylori no es si es una bacteria gram positiva, negativa, azul, cuántas patas tiene, no es eso que se pregunta. Lo que se pregunta es qué produce de característico y cómo se trata. Y cómo se diagnostica y cómo se trata. Es así que se pregunta el Helicobacter pylori. ¿Por qué se estudia el Helicobacter pylori? Se estudia básicamente porque el Helicobacter pylori puede causar 4 patologías principales y que ya vamos a ver, pero haciendo así como si fuera un spoiler, puede causar úlcera péptica, gastritis, linfoma Malte y adenocarcinoma gástrico. Essas 4 cosas, essas 4 cositas es lo que la infección por Helicobacter pylori puede ocasionar. Es una bacteria que está presente en más del 50% de la población mundial y lo característico es que es gram negativa y produce ureasa. ¿Por qué yo puse eso que produce ureasa? Probablemente va a entrar en el examen choice que tiene una bacteria, el paciente fue diagnosticado, después de hacer obviamente los test, fue diagnosticado con una bacteria que produce ureasa. ¿Cuál es la bacteria que debemos sí o sí pensar en el caso que produzca ureasa? Es Helicobacter pylori. Es la principal bacteria que está asociada con essas 4 cositas que eu hablé. Úlcera péptica, gastritis, linfoma Malte e adenocarcinoma gástrico. Helicobacter pylori pode generar essas 4 coisas. Por isso que, quando estamos diante de um paciente com essa patologia, com esse bichito acá, temos que erradicar. La primera medida terapêutica é erradicar el Helicobacter pylori. Depois vamos ver as neumotécnicas que são muito sencillas e que ajudam um montão. Pero basicamente el Helicobacter pylori, bactéria gram negativa, que produz ureasa. Muito característico a produção de ureasa. É a causa mais frequente de patologia gastroduodenal, junto com a lesión mucosa por Aedes. Ou seja, Helicobacter pylori e Aedes são o que mais causa úlcera gástrica. Bueno, solo un 10 a 20% de los infectados desarrollan complicaciones. Hay estudios que dicen que los pacientes con Helicobacter pylori generalmente solo van a padecer de alguna enfermedad por esa bacteria cuando ya tienen una predisposición genética, pero nada cierto hasta hoy, están solamente estudiando. Bueno, el Helicobacter pylori mira a importância, e isso é o mais llamativo. Está associado a mais de 95% das úlceras pépticas duodenais e mais de 75% das úlceras pépticas gástricas. Sim, isso já foi pergunta de exame. Então, estrejita está associado a mais de 95% das duodenais e 75% das gástricas. Já foi pergunta, então, vamos poner estrejita. Qual é a fisiopatologia dessa bactéria de merda? Então, a bactéria generalmente vem por via oral, ou seja, nós ingerimos quando compartimos mate, quando hacemos algumas cositas aí, como besar outras pessoas que já têm essa bactéria. É difícil a transmissão do Helicobacter pylori, não é difícil, mas também não é impossível. ¿Sí? Entonces, la principal puerta de entrada es vía oral. Entonces, el Helicobacter pylori viene por la boca, desciende y llega a su hábitat, que es el estómago. Acá, en el estómago, hace toda la mierda que hace. Bueno, espera. ¿Qué va a producir? ¿Cuál es la fisiopatología de esa infección? Va a producir, primero, llega, coloniza, se replica ahí, y va a producir una inflamación em forma de uma gastritis crônica. E isso vai fazer com que essa gastritis crônica genera uma alteração da mucosa, ou seja, altera a permeabilidade da mucosa, e então vai desencadenar uma resposta inflamatória local,
y esa respuesta inflamatoria local es que va a generar las 4 patologías: úlcera péptica, gastritis, linfoma y adenocarcinoma. ¿Por qué yo puse y ya hablé la cuarta, quinta vez eso? Porque también es pregunta de examen: ¿qué causa el Helicobacter pylori? Generalmente es pregunta o de choice o de oral. Entra en ambos, porque es una patología muy frecuente, muy frecuentemente está asociada a la úlcera gástrica, úlcera duodenal fundamentalmente, y úlcera gástrica un poquito menos, pero también más de 75% es un número considerable. Y bueno, gente, ¿cuál es el tratamiento ahora de la úlcera péptica? Vamos a relajar un poquito. Creo que estoy un poco acelerado, entonces respirando y ya vamos a seguir con la clase. Cualquier cosa me escriban, por favor. Estoy acá para sacar las dudas y ayudar. Bueno, tratamento de la úlcera péptica. Primero lo que debemos hacer es la anamnesis. En la anamnesis vamos a preguntar si el paciente toma AINES, si, por ejemplo, fuma, álcool, los hábitos de ese paciente, cuál es su alimentación, si come, si tiene una dieta variada, y una dieta no es solamente variada, sino que equilibrada. Siempre tenemos que pensar en la presencia de ese bichito, de Helicobacter pylori y AINES. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque son las dos causas más frecuentes de úlcera. Si tenemos Helicobacter pylori, ya se empieza con el tratamiento con antibiótico. Ya vamos a ver cuál antibiótico se utiliza. Y la principal cosa que já venimos aí desde cardio, sim, medidas higiênico-dietéticas. Exercício, cesse de hábitos tóxicos, como, por exemplo, cesse de tabaco, cesse de álcool, bebidas que aumentam o ácido, como, por exemplo, café, o té de guaraná, também pode aumentar o ácido gástrico. Disminuir de peso. Acuérdense que o obeso generalmente tem uma inflamação distinta, então, obeso generalmente come porqueria e tem uma inflamação distinta. Evitar o consumo de AINES por conta das prostaglandinas. E é isso, gente. Fundamentalmente, medidas higiênico-dietéticas. Sumado a medidas higiênico-dietéticas, vamos evaluar se tem Helicobacter pylori ou não tem. Se tem, tratamos com antibiótico, e se não tem, tratamos solamente com as medidas e o inibidor da secreção ácida. Bueno, ¿cuáles son los fármacos que nosotros vamos a dar para nuestro paciente? Pueden ser, tenemos 4 clases. Inhibidores de la secreción ácida, que es el inhibidor de bomba de protones o el anti-H2, que es cimetidina, ranitidina. Inhibidor de bomba de protones, que es omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Los más frecuentes, generalmente, sepan los nombrecitos, porque acá sí pregunta, generalmente ya fue mucha pregunta de examen, 4 exemplos de inibidores de bomba de protones. Antiácidos, quais são os antiácidos que nós podemos utilizar? Antiácidos, os antiácidos que nós podemos utilizar são, por exemplo, os não absorvíveis ou os absorvíveis. Absorvíveis seria, por exemplo, bicarbonato e carbonato de cálcio, e não absorvíveis como antiácido, vamos a tener los compuestos de aluminio y compuestos de magnesio o ambos juntos. Protectores de la mucosa gástrica. ¿Cuáles son los protectores de la mucosa gástrica? Generalmente, lo más importante acá de protector es el sucralfato. Les digo que el sucralfato, cuando tenemos un estómago con una úlcera, el sucralfato es muy, pero muy característico que cuando se toma ese líquido, solamente queda en el lugar de la úlcera. Por ejemplo, si tenemos un estómago que tiene una úlcera, tenemos una úlcera acá en nuestro estómago, ¿sí? Tenemos una úlcera acá. El sucralfato es increíble su acción, porque el paciente toma el sucralfato, viene, desciende, y el sucralfato solo va a quedar por arriba de esa úlcera. O sea, sucralfato queda taponando essa úlcera, como se pode ver acá, ¿sí? Queda por arriba de la úlcera y que va a generar? Genera una protección para que esa secreción ácida que tiene la luz gástrica no llegue en contacto con la úlcera y permita su
su restauración permita que ocurra una cicatrización de esa úlcera. Entonces, sucralfato es utilizado como segunda línea para las úlceras, pero es una óptima opción porque no tiene mucha absorción y solamente genera una capa arriba de la úlcera. E depois temos os proquinéticos, que esses proquinéticos, acá nós procinéticos ou proquinéticos também, você pode chamar assim, por exemplo, o misoprostol, e esse é o mais importante, o misoprostol. Misoprostol estimula a contracção do músculo liso e então se acelera o trânsito gástrico. Qual é o ponto? Misoprostol não se dá no embarazo, porque pode ocasionar un aborto. Se contrae todo el músculo liso del trato gastrointestinal, pero ¿cuál es el punto? No tiene elección para cuál músculo liso va a actuar. Entonces actúa en todo el músculo liso y acuérdense que el útero es músculo liso. Entonces contrae el útero y puede ocasionar un aborto. Contraindicado fundamentalmente el misoprostol procinético en el embarazo. Principales fármacos son estos, entonces inhibidores de secreción, antiácidos, los protectores de la mucosa y los procinéticos son fundamentales para tratar la úlcera. ¿Cuál es el punto? Tratamento del Helicobacter pylori. Tenemos ese cuadro gigantesco, pero estamos acá para facilitar, entonces encontré una cosita bien facilitadora. ¿Qué es eso? Tenemos terapia triple, de primera línea, terapia quádruple, que es alternativa, y otra alternativa es esa, cuando el paciente sea alérgico a amoxicilina. Bueno, lo más utilizado es la OCA. ¿Qué es OCA? Es omeprazol, claritromicina y amoxicilina. Esa es la terapia más utilizada para los pacientes que tienen úlcera péptica. ¿Cuál es el punto? Se dá omeprazol, claritromicina e amoxicilina, OCA. OCA es, imagine ahora los lugares donde los indios viven, que tienen un techo así que es de palla, no sé bien como se dice palla acá, pero tiene un techo que es así, eso es una OCA, ¿sí? Eso es una OCA, donde los indios viven. Acuérdense eso porque nosotros que somos indios, los brasileños que somos índios, nosotros sabemos que es una OCA, pero ahora ustedes van a saber que OCA es eso, es omeprazol, claritromicina y amoxicilina. Terapia cuádruple es omeprazol, sales de bismuto, metronidazol y tetraciclina. Sí, se puede utilizar la claritromicina, obviamente, que es la tetraciclina, me hizo un reolizo. E como alternativa você pode utilizar omeprazol, claritromicina e metronidazol. Pero lo mais indicado é omeprazol, claritromicina e amoxicilina. Se por aí te olvidaste, é OCAN, ¿sí? OCA ou OCAN, que aí se agrega el metronidazol. Bueno, eso es la terapia más sencilla para erradicar el Helicobacter pylori y tratar la úlcera. Agora vamos mirar um quadrito acá, que é o algoritmo de tratamento. Úlcera péptica. Nosso paciente viene. Hacemos a veda tendo uma úlcera péptica não maligna. Está associada a Helicobacter pylori. Primeira coisa é erradicar o Helicobacter pylori. Se erradica com antibiótico e depois tratamos a úlcera. Úlcera péptica que está associada a AINES, que nós vamos fazer? Se se pode suspender o AINE, se suspende, se saca el AINES e se trata a úlcera com inibidor de bomba. Se a úlcera desse paciente não está associada a Helicobacter pylori e AINES, sempre vão ver se é úlcera gástrica ou duodenal. Se é gástrica, se tem antecedente de úlcera, se hace inibidor de bomba. E se é duodenal, inibidor de bomba também. Ou seja, que nós vamos a sacar de resumen disso. Paciente vindo com úlcera, vemos se está associada a AINES ou Helicobacter pylori ou a nenhuma. Helicobacter pylori, antibiótico sim ou sim. AINES, se saca el AINES, ou se cambia por um inibidor de la COX-2, que é menos gastrolesivo. Pero, obviamente, COX-2 tem mais efeitos adversos cardíacos, então se há que sempre evaluar risco-benefício. Então, Helicobacter pylori, inibidor de bomba e antibiótico, AINES, saca el AINES ou cambio por outro,
e dou inibidor de bomba, e se é associado a outra causa, eu tenho que buscar a causa e dar inibidor de bomba a largo prazo. Basicamente é isso, o tratamento da úlcera péptica. Paciente que não melhora depois de 2 meses com inibidor de bomba, que eu hago? Ou seja, 8 semanas. Toma o fármaco, sim ou sim, temos que nos acordar que se toma inibidor de bomba, tem que ser inibidor de bomba à la manhã, evaluar a dose se está correta. Se realmente toma o fármaco, evaluar os fatores de risco, por exemplo, não é o mesmo de eu ter um paciente que toma correto e que fuma, de um paciente que toma correto e deixou de fumar. Então, se sigue fumando, eu tenho que sacar o tabaco e eu busco patologia secundária, se por aí o paciente é refractário ao tratamento. Qual patologia, se assim pergunta de exame, qual patologia é essa? Síndrome de Solinger-Ellison. Opa, que é o síndrome de Solinger-Ellison? É uma patologia rara, pero rara. Pero qual é o ponto que entra no exame? Então, é importante saber. Zollinger-Ellison é uma patologia rara, que qual é o ponto? Entra no exame, então nós vamos a repassar essa porqueria. Não é uma porqueria, é sencillo, gente. Essa solamente memorizando 2, 3 cositas de acá, já é o suficiente para pensar nessa patologia. Mirem bem essa imagem para quedar. Que é o síndrome de Solinger-Ellison? É um câncer, se é um câncer que produz gastrina, é um câncer pancreático microscópico, por isso que estamos acá com uma imagem de um pâncreas, e essa é a lesioncita, é microscópico. Generalmente, esse câncer que é produtor de gastrina é minúsculo e muito chiquito, acuérdense isso porque é muito importante, é difícil de ser diagnóstico. E qual é o ponto, gente? Síndrome de Solinger-Ellison é uma hipersecreção ácida gástrica por excesso de gastrina. ¿Sí? Gastrina é a hormona que produz o ácido gástrico. Então, se temos muito ácido gástrico, temos muito factor lesivo e então facilita a formação de úlcera. E que é característico acá? Dá uma úlcera péptica severa, refractária ao tratamento, porque imagine, não serve de nada eu estar dando inibidor de bomba, sendo que essa porqueria de tumor sigue produzindo gastrina, sigue produzindo ácido gástrico. Então, se como eu tuviera haciendo nada no paciente, ajuda, pero não cura. Então, genera muita gastrina e genera muito ácido gástrico, produzindo então enfermidade ulceropéptica severa, resistentes. E qual é o ponto? De ubicação anômala. Genera múltiplas úlceras, várias úlceras, e são de ubicação anômala, ou seja, não produz generalmente, además de produzir primeira porção do duodeno e na curvatura menor do estômago, generalmente produzem a terceira ou quarta porção do duodeno. E acuérdense que são múltiplas úlceras, não é só uma ou duas, são múltiplas, várias. É muito raro, mas se pergunta no exame, então temos que saber. E acuérdense do biotipo do paciente, que é homem 30 a 50 anos. ¿Sí? Não se sabe a causa, pero como clínica, acuérdense que é uma clínica que generalmente o paciente viene com epigastralgia, viene com uma úlcera persistente e refractária ao tratamento, pode generar, por conta dessa gastrina em excesso, um síndrome de mala absorção, porque pode dar diarreia, e a largo prazo pode provocar uma precipitação das sales biliares. Que causa isso? Por conta do ácido clorídrico. Muito ácido clorídrico precipita as sales biliares, não absorve nada e então se causa mala absorção. E qual é o diagnóstico? Primeiro, laboratório e imagem. Em laboratório, nós temos que medir a gastrina, se vai dar uma hipergastrinemia, e em imagem vamos fazer justamente o que estamos vendo acá. Uma veda para buscar as lesões ulcerosas, fazer biópsia e outra coisa muito importante, gente. Se deve fazer tomografia nesse paciente. Se possível, se prefere uma PET, um PET scan. Por quê? O PET é essa imagem, é uma tomografia com um contraste específico. Qual é o ponto? O PET vai justamente esse contraste que tem no PET, as células que têm um maior metabolismo são as células que generalmente vão chupar mais tem um metabolismo aumentado, consumem mais glucosa, e esse contraste de la PET
es un contraste fundamentalmente de glucosa. Entonces, las regiones que más van a chupar ese contraste son las regiones que tienen, las porciones que tienen un metabolismo aumentado. Entonces, el PET, por ser de mayor sensibilidad y especificidad, el PET sí o sí es uno de los de elección para diagnóstico de Zoninger-Ellison, porque como es un tumor muy pequeño, va a brillar en la tomografía ese tumor. Sí, entonces el PET sería lo más ideal acá, pero sí se puede hacer una tomografía de alto contraste, de alta definición en ese caso. Es difícil de diagnosticar Zoninger-Ellison, pero siempre, como es raro, tenemos que siempre asociar la clínica del paciente, laboratorio, obviamente la gastrinemia y también la imagen. Ideal es que tenga un PET, pero si tenemos un ataque ya es lo suficiente. Tratamento, omeprazol. Sí, omeprazol acaba a doses estratosféricas, 100 miligramos por dia, lo normal del paciente así es 20 a 40 miligramos, pero nesse caso es 100 miligramos por dia, 120 puede llegar, y lo ideal acá, que sí o sí hay que hacer, es la resección quirúrgica del tumor. ¿Por qué hay que hacer la resección quirúrgica? Porque si no, el tumor va a seguir proliferando y va a seguir produciendo la gastrina. Entonces va a producir mayor ácido clorhídrico. Por eso que se hace la resección de ese tumor y es lo de elección ese tratamiento, la resección del tumor. Bueno, fin, esa fue la clase de hoy. Yo traté de resumir al máximo la clase. Yo creo que quedó bien resumida, bien completa y al mismo tiempo quedó bien entendible. Bueno, cualquier duda me escriban. Les deseo muchas bendiciones para el día, para la noche. No sé qué hora está escuchando esta clase, pero deseo todo lo mejor para vos y nos vemos en la próxima clase. Chao.